Amém. Alguém tem pauta aí? Alguém quer participar do chat? Não tem aqui ninguém, né? Agora tem uma pautazinha aí? Alguém tem pauta? Não, vamos embora. Agora mesmo aparece um aí. Pelo menos estava presente aqui, né? Alguém tem pauta aí? Abraão? Geraldo, Fala. uma empresa que era a Ireli. A junta fez o trabalho dela, transformou em pessoal, ou a gente tem que fazer esse trabalho aí? Que eu estou fazendo uma alteração dessa aí. Era a Ireli, que hoje é Unipessoal, né? Como que está isso na junta? Que Alguém pode responder para o nosso colega? eu vou ter que mudar o endereço dela, mudar a atividade. Então, eu estou entrando na junta para... Então, eu estou fazendo como ela é unipessoal, né? Não estou solicitando como a Ireli. E não estou fazendo contrato de transformação, não. Estou fazendo uma alteração dentro do unipessoal direto, né? Não sei se alguém já fez, como é que está? Fala, Vanilton. Eu enviei hoje, estou aguardando a resposta da junta para amanhã, né? Fala, Vanilton. Abraão, boa noite a todos. Eu ajudei uma colega essa semana, pedi para ligar para o Everaldo para passar o telefone lá da... Acho que é Eliane, lá da junta, para ajudar ela. Ajudou ela lá, que ela estava com o negócio de um contrato, ia perder um contrato de valor alto. E o dela é bem parecido com o caso do senhor, que era uma Eireli, ela tem que transformar em unipessoal e ela também estava tirando, no mesmo ato, saindo, no caso, sócio, né, passando a ser sócio, e entrando um novo. Aí, cheio de problema lá, e ela estava com problema. Então, respondendo a sua pergunta, no caso dela, teve que fazer transformação no ato, viu? De Eireli para unipessoal. Sei. Não é feito automático. Eu ouvi falar que eles iam fazer, mas quando você está mexendo aí, você já tem que transformar. Ah, certo. Tem que fazer a transformação para o unipessoal e depois... Lá no começo, lá você tem que colocar que está transformando. Tem até um modelinho lá na junta. Como é que coloca lá no começo? Aí vem as cláusulas lá do que você está alterando depois. E o contrato, a alteração contratual tem que dizer que não é alteração, é transformação, né? É transformação lá. Lá tem um modelinho, se eu quiser até mando o modelo que eu peguei, tá? Depois eu me chamo no privado, que o problema da menina lá era, acho que a mesma pessoa, porque ela ligou na ouvidoria, não sei se a pessoa não gostou, sei que a pessoa estava criando um monte de casos com ela, eu falei, liga pro Everaldo que ele tem um contato da, acho que é a Eliane, ela vai te ajudar, porque você precisa do contrato, a empresa lá precisava fechar um contrato, uma licitação, uma coisa assim. Acho que ela falou que era R$500 mil, uma coisa assim. Mas parece que resolveu. Depois ela veio até me agradecer. Não, beleza. Obrigado aí pela atenção. Era isso aí. Se não der certo amanhã, aí provavelmente eles vão me orientar também, né? Vai recusar e orientar o que eu tenho que fazer. Vai ter um modelinho na junta lá, não tem segredo, não. Pegar aquele modelinho lá, o preâmbulo, assim, o que eles querem. O demais é uma empresa normal, limitada, só que vai ser unipessoal, né? Uhum. Não, beleza. Obrigado, viu? Alguém mais tem pergunta aí? Vamos lá. Otávio, fala a respeito do bombeiro para nós, daquele que você falou, da notícia para nós. Everaldo, o som meio estava baixo aqui, por favor.
Hã? Fala de novo aí que meu som estava baixo. Fala a respeito daquele caso a respeito do bombeiro, a taxa de bombeiro. Pessoal, os nossos colegas estão questionando sobre a taxa de potencial de incêndio. Acontece que a gente pode requerer só a taxa de vistoria, não há necessidade de fazer o pagamento da taxa potencial de incêndio. Até o João levantou aí uma situação em que deve ser grandes empresas, né, acima de 750 metros quadrados, que deve estar precisando, não sei por quê. Mas o Fábio leu aí para a gente na reunião da diretoria que esse procedimento está aí para ser julgado no Tribunal de Justiça aí, junto com os desembargadores, e o bombeiro não está mais solicitando essa taxa de potencial de incêndio, somente a taxa de vistoria, que eu tenho feito lá no meu escritório e tem saído normalmente o certificado do bombeiro. Era isso, Everaldo? É isso. Obrigado, hein? Sucena levantou a mão, presidente. A Sucena está aqui, levantou a mão. Dona Sucena, pode falar. Liga o microfone, Sucena. Liga o microfone. Hoje estou apanhando, presidente. Apanhando. Mas... Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Ai, me desculpa interromper, mas é porque eu não vi a pauta, mas eu queria trazer um recado aqui para vocês, que eu acho muito importante, porque a gente está tendo muita demanda, que é a questão do ITCMD, né? Da demora da apuração aqui pelo Estado. E hoje nós estivemos no evento de prestações de contas eleitoral, e a secretária esteve lá conosco, e a gente, em nome aí de todos os profissionais aí da contabilidade, fizemos uma cobrança, né, da agilidade, e aí ela até fez um vídeo explicando, porque houve uma alteração na lei, houve uma adaptação no sistema, e tem uma demanda muito grande de análise aí de alguns processos. Então, a gente cobrou mais agilidade, a gente sabe que muitos contadores estão aguardando, né? Inclusive, eu troquei uma ideia com ela sobre que o sistema que foi lançado em parceria com a OAB não está funcionando, e aí a gente ficou também já sabendo que para quem tem patrimônio acima de 1,5 milhão, vai para uma auditoria. Mas, assim, eu quero compartilhar isso e depois eu vou passar para o pessoal aí do sindicato, para a gente começar a forçar e reclamar lá na ouvidoria da Cefaz com os protocolos dos processos. Porque, conversando com ela compartilhou conosco que ela está tendo muita dificuldade, é uma coisa triste disso, mas que o Sindifisco é contra. Então, está meio que tendo uma grevezinha branca aí no andamento. Então, acho que seria importante a gente cutucar eles pela ouvidoria, reclamar, para ver se a gente tem uma agilidade, porque eu sei que tem muitos aí que estão esperando e está trazendo um desconforto muito grande. Aí, vocês podem ver o vídeo, depois eu mando a questão da ouvidoria aí para vocês, que quem tiver, né, para poder reclamar lá junto nessa questão da apuração do ITCMD. É isso, presidente. E dá um oi para todo mundo. Estamos aqui, qualquer coisa, estamos à disposição. Alguém quer fazer pergunta aí mais? Pode falar, Ascom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem. Deixa eu fazer uma pergunta para a Sucena, já que ela entrou aí. Boa noite, presidente. Deixa eu perguntar aqui, o pessoal do uso do solo e do número oficial lá do CFC, tá todo mundo de férias. E o trem tá feio, eu tô com o uso do solo lá, que tem 19 dias que tá lá e nunca sai. Como que eu faço esse trem? Você vai mandar no meu privado, no meu celular. Realmente estava de férias, boa noite, primeiramente. Realmente estava de férias, mas já voltou. Mas esses casos que estavam aparecendo, a gente estava pegando os protocolos e passando direto lá para o pessoal da prefeitura. E, inclusive, pode me mandar aí,
que eu olho e te mando, e inclusive, né, vice-presidente Otávio, nós vamos ver aí, gente, se o vice-presidente Otávio, o conselheiro Fábio, pedir um apoio aí para cobrar deles aí, para autorizar a presidência a contratar um serviço de chatbot que a gente está querendo implantar para o conselho, para facilitar vocês, principalmente a pessoal do interior, que se tiver alguma publicação do núcleo de uso do solo que não seja complicada, que tenha que ir lá, vai poder mandar pelo chatbot e a gente vai fazer essa publicação sem ter que ter esse deslocamento. Mas isso não acontecendo, até o conselho diretor aí aprovar essa contratação, o meu celular está à disposição, vocês podem me passar no privado, que a gente está com um funcionário lá só para pedir essas publicações, tá? Vocês podem ficar à vontade e me mandar. Escon, seu microfone está desligado. Sucena, parabéns. Só para agilizar a nossa vida aí, viu? Obrigada. E principalmente a turma do interior, porque às vezes se tem algum processo, não que eu não queira que vocês vão lá, viu? Eu quero muito que vocês vão lá. Mas a gente sabe, por causa do decorrer aí, do dia, é complicado. Presidente, eu posso usar a palavra, dar um recadinho? Claro, você manda, minha amiga. Mas primeiro, Sucena, eu gostaria que a Ana Paula falasse. Parabéns, fala. Fala, Ana Paula. Tá me ouvindo? Não. Sucena, eu gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho. Você está fazendo um excelente trabalho. Nossa, está todo mundo assim encantado, sabe? Está sendo um diferencial mesmo para nós contadores e isso é muito bom. Parabéns mesmo, tá? Muito obrigada. Eu agradeço e falo para vocês que não é só a presidência, acho que eu tenho que agradecer aí a todos os colaboradores da IC, todo o meu conselho diretor, que sempre está ali me apoiando, me orientando, e muito obrigada, né? E eu agradeço demais as mulheres, daqui um dia eu quero ver os homens elogiando a gente lá, tá bom? Gente, eu quero fazer um convite muito especial, principalmente para todos que estão nos assistindo, a toda a diretoria do sindicato, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, nós vamos aí fazer a nossa convenção de contabilidade no anfiteatro lá em Aparecida. Já temos alguns nomes aí confirmados e vou fazer um spoiler para vocês aqui de primeira mão. Nós vamos ter aí o Contador Revoltado, não sei se vocês conhecem, mas, ai, meu Deus do céu, o público ficou pedindo esse Contador Revoltado. Hoje quase que eu briguei com ele, viu, presidente Everaldo? Porque ele ficou falando, fez um vídeo sobre a fiscalização do CRC, eu tive que dar uma nele hoje. Vamos trazer também o Vladimir, presidente da Alterdata, o Roberto Dias Duarte, que vai falar um pouco sobre fusão, incorporação de empresas contábeis. Estamos aí em negociação com aquele Rodrigo Pimentel, que é o capitão do BOPE, que fez o filme Tropa de Elite, para falar sobre liderança, comprometimento com a equipe. Estamos trazendo o Samiraj, do Clube dos Pensadores, uma pessoa que fala sobre liderança, oratória criativa, o poder da escrita. Inclusive, ele está cotado para assumir a vaga do ministro Lewandowski o ano que vem. Estamos trazendo o Felipe Guerra para falar sobre ICMS, o professor Edgar Madruga, um especialista em auditoria, e também vamos agregar aí o Fórum da Mulher e também das Jovens Lideranças. Então, eu gostaria de contar com vocês, com a participação. Vai ser um evento muito bacana, num teatro, em Aparecida de Goiânia. E também quero deixar aqui o espaço aberto, se vocês tiverem sugestão aí de algum palestrante que a gente possa levar aí para vocês, pode sugerir aí e mandar para nós. Principalmente você, Wesley, que é muito antenado aí, conhece muita gente. Para isso aí, viu, presidente Everaldo? Aí se a gente tem dinheiro em caixa para pagar esses palestrantes, então vamos aproveitar a oportunidade e a gente trazer aí muitas pessoas bacanas que possam agregar aí para o nosso dia a dia. E quero o senhor lá, viu, presidente Everaldo? O senhor vê o Contador Revoltado. Depois eu quero ver a sua análise, viu? Abrão, fala. Boa noite, presidente. Eu endosso as palavras aí da nossa amiga aí, né, nos elogios do seu trabalho, realmente está muito eficaz isso aí.
Agora, com relação a essa reclamação do número oficial aí do uso do solo, eu acho que as entidades precisam fazer alguma coisa. Porque eu tô organizando uma empresa aí, ele é funcionário da prefeitura, entendeu? E aí eu falei, meu amigo, você vai lá no número oficial, lá nos dá uma ajuda, porque lá está complicado. Ele foi lá e Abraão, realmente, não sei nem como é que vocês estão fazendo, o que vocês estão conseguindo, porque eu fui lá, não fui nem bem recebido, eu não fui, porque lá só tem um funcionário para resolver o problema de número oficial. Então, eu acho que deveria juntar o sindicato, fazer uma gestão política, né, um trabalho político, e isso é um trabalho político, juntar ao prefeito tudo, para poder aumentar lá o número de funcionários, porque um só realmente não dá conta. O funcionário está nervoso, está bravo, entendeu? E com razão, né? Porque um só atender toda a Goiânia. E, então, essa situação aí do número oficial e do solo, acho que precisa fazer um trabalho político, pegar algum vereador aí, ver se alguém possa ajudar lá para contratar mais funcionários lá, né? Porque senão a gente começa a passar por incompetente. Pô, se quer abrir uma firma aí em 2, 3 dias, você já tem 15 dias, não fez nada. Então fica difícil. E eu te agradeço pela disposição que você me deu aí para ajudar no número oficial lá, e realmente ajudou e eu consegui rápido. Mas já teve esse outro caso aí, mesmo usando o funcionário da prefeitura que foi lá, conseguiu em 2, 3 dias, mas não foi fácil também, não. Tá? Mas, muito obrigado. Muito obrigada aí pelas palavras, mas, seu Abrão, quando for assim, o senhor pode... Gente, vocês não precisam ficar com vergonha de me incomodar, não. O presidente é para isso. Vocês podem me mandar, porque eu estou cobrando diariamente deles, e quando é caso assim, aí que eu fico no pé mesmo. Como nós vamos ter a implantação do novo plano diretor a partir de 1º de setembro, infelizmente, não adianta nem a gente ir lá na prefeitura, porque assim, eu estou dando um voto de crédito para eles, porque eles estão fazendo essas adequações, né? Então, assim, vamos aguardar passar, vamos ver como que vai vir o sistema, e aí a gente pode ir lá. Inclusive, eu gosto muito do trabalho de vocês aí, o presidente Everaldo tem trabalhado muito a questão da ECD, e eu acho que seria, quem sabe, eu não vou falar o conselho, porque é difícil a gente contratar uma pessoa para fazer isso, mas a gente pode ajudar, divulgar, a gente pensar em alguém que tem muito conhecimento em paralegal e tal, porque, assim, Abraão, o que eu vejo muito e que eu tenho escutado, às vezes falta conhecimento das pessoas, assim, em alguns entraves ali da prefeitura. Eu mesmo cheguei lá no 12 querendo brigar. Quando mostrei para ele, eu até tive que pedir desculpa, porque, infelizmente, era um erro do profissional da contabilidade. Então, eu acho que a gente precisa divulgar muitas coisas que estão vindo aí, que estão sendo alteradas. A gente precisa trabalhar muito nisso. Mas, assim, infelizmente, não adianta. É perda de tempo agora. Enquanto não instalar esse novo plano diretor, hoje eu conversei com o secretário Miguel Maguchi, falei muito com ele da minha preocupação de melhoria do ambiente de negócios, que a gente precisa melhorar o ambiente de negócios, a gente precisa, como que é inadmissível um processo de alteração em Goiânia ter que esperar 7 dias para um atendente puxar para fazer. Então, assim, a gente tem cobrado muito isso. Mas, assim, infelizmente, a prefeitura está caminhando, é até horrível falar isso, mas em passo de tartaruga. E a desculpa são essas alterações, né? Então, eu estou dando esse voto. Depois de 1º de setembro, a gente vê, tá bom? Obrigado. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer colocar? Presidente, eu quero perguntar, o senhor conhece o Contador Revoltado? Está mandando tudo aí, vai. O senhor conhece o Contador Revoltado? Não, eu não conheço como revoltado. Everaldo, é aquele que colocou o seu nome não, falou o seu nome no vídeo por um acaso, você achou que ele estava falando com você lembra? Eu vi aquilo lá, mas eu nem prestei atenção, não, senhor. Não, mas eu acho que quando o senhor encontrar com ele, o senhor vai gostar, porque a maioria dos contadores falam assim para mim, ó, é porque ele fala tudo que a gente tem vontade de falar para o cliente e não tem coragem. Contador não pode ser revoltado, ele tem que ter um monte de jogo de cintura. Ô, Sucena, fala sincero, não gostei não, viu? Não, eu também não.
Ficou assim, uma coisa como se fosse banalizada a profissão, sei lá, eu não gostei. Cada um tem uma maneira de. Eu acho que o contador ele é mais ele tem que tratar as coisas com mais seriedade, certo? Minha opinião, cada um tem, né? Não, eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que é a minha opinião também. Eu acho que às vezes ele banaliza muito a profissão, mas infelizmente em tempo de rede social parece que é isso que o pessoal está gostando de ver. Inclusive, quando ele vier aqui, eu vou puxar a orelha dele. Eu acho que a gente tem que usar os canais de comunicação para fortalecer a profissão e não fazer piadinha, principalmente porque a sociedade está vendo aquilo e acaba enfraquecendo o trabalho do contador. É uma das coisas que eu vou falar, eu pessoalmente, quando tiver oportunidade aí, vou falar com ele. É bacana? É bacana. Já que ele influencia esses jovens contadores, então que faça de forma correta, né? Que use esse veículo aí para fortalecer a profissão, não para denigrir. Mas como todo mundo está pedindo, fazer o quê, né? Nós temos que trazer. Mas tá bom. Eu vejo o seguinte, certo? Eu acho que muita gente não era nascida ainda, lá por volta de 1989, certo? Eu fazia parte do conselho também, e me mandaram lá para o Rio Grande do Sul. Então, o palestrante mandou um livro para mim. Nesse livro, tinha uma piada, certo, a respeito de contador. Aí eu comecei a ler o livro, certo? Depois eu não vou ler esse livro, não. Depois eu li o livro, né? Aí, passou o tempo, eu fui, cheguei lá, sentei na frente, era um baiano, certo? Não tem nada a ver com o baiano. Aí o baiano fez a explanação dele. Aí, depois que ele fez a explanação dele, eu pedi a palavra e eu falei bem na cara dele. Ô, mestre, quando você me mandou o livro, e começou aquela piada do contador, eu pensei em não ler teu livro. Mas eu li o livro. Depois você fechou com outra piada, eu me arrependi porque eu tinha lido o livro, certo? Falei na cara dele. E o pessoal, infelizmente, deram uma vaia do rapaz lá que eu fiquei até com vergonha, certo? Então, não é dessa maneira que a gente faz na vida. Então, a gente subir na vida, certo, querendo pisar nos outros profissões. Não é assim. A gente tem que fazer com que a nossa profissão se exalte pelas nossas próprias vamos por, capacidade, e não querendo menosprezar as outras profissões. Rosmari. Fala, Rosmari. Aí, você deve estar com o microfone desligado, não está saindo áudio, não. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria aproveitar aí o que a Sucena comentou, né, sobre o contador revoltado, o comentário do Everaldo sobre a questão, né, que às vezes talvez ele degride um pouco a nossa profissão, e aproveitar para falar também que eu acredito que, assim, o que até a Sucena comentou que alguns colegas falaram, ele utiliza uma forma comumente usada, que todo mundo entende, para, de certa forma, valorizar, sim, a nossa profissão, porque eu vejo que ele demonstra que é difícil ser contador, que não dá para a gente fazer tudo que o cliente quer, né? E eu acredito, assim, igual a Sucena falou, hoje a gente está num mundo diferente, né? Numa forma de comunicação diferente. Então, essa é uma maneira que o jovem consegue entender de que a gente precisa ser valorizado, mostrando aquilo que a gente faz. Porque eu vejo muito contador que fica fazendo só empurrando com a barriga, né? Que passa para o cliente, não, isso aqui eu faço, é rapidinho, e faz empurrando com a barriga. E acredito que a gente, como profissional, a gente tem que parar de ficar empurrando com a barriga e fazer as coisas como deve ser feita. É só... Alguém mais quer perguntar? Mas, de qualquer maneira, pessoal, eu vivo nessa vida, certo, quando a Sucena falou de SD, SR. Menino, eu estou meio preocupado com esse caso do SF. O que tem de gente que está sendo autuado por causa do SF, aí a pessoa me liga aqui, certo? Aí fala, me notificaram por causa do SF.
Mas, escuta, você fez a conta, é uma associaçãozinha, certo? Não tem nada. Mas você fez pelo menos a contabilidade, certo? Não, aqui no interior, certo? No interior não tem nada disso, não. Aqui não faz nada, não, certo? Eu não, elas falando do interior, certo? Então, é o que eu falei para ela, minha amiga, tanto faz interior como na capital, a contabilidade é uma só, não tem diferença, não, minha amiga. Então, amanhã você vai me ligar, e que eu vou chegar, pegar e tentar fazer essa contabilidade para você. Eu acho que essa programação, a programação da contabilidade está tão simplória, certo? Você tem ideia, antigamente era uma dificuldade para a gente fazer uma contabilidade, hoje é muito simplório fazer a contabilidade, é só a gente entender um pouquinho só, certo? E hoje mesmo, desde ontem que eu estou mexendo com um colega a respeito, certo? Porque o dono da empresa, uma empresa boa, menino, uma empresa boa mesmo, certo? Uma empresa que está vendendo hoje 7 milhões por mês, certo? E o cara não fazia nada para trás, gente. Então, estou ensinando para ele, certo? Como você vai fazer isso aqui? Ainda bem que é uma pessoa muito inteligente. É inteligentíssimo, certo? É 2 aulas que eu dei para ele hoje, ontem e hoje, certo? E ele já pegou tudo que para fazer, já está fazendo. E por que você não fez isso antes, gente? Então, o que eu estou falando é que existe um acomodamento muito grande dos contabilistas, certo? A respeito dessa trava de não querer fazer contabilidade. Eu acho que a gente, do grupo de estudo, que é nosso aqui, nós devemos começar a bater mais e mais, certo? Conscientizar os nossos profissionais que a contabilidade é para o profissional contábil. Não tem o profissional contábil não tem outra coisa de fazer, senão não fazer contabilidade. Por menor que ela seja simplória, por menor que ela seja pequena, nós temos que fazer contabilidade. Essa é a mensagem que eu dou para vocês. Não sei se vocês acham que eu estou exigindo demais ou coisa assim, certo? Sei lá, certo? Mas eu estou meio apavorado, porque dessa semana foi 3 pessoas que eu fiquei meio apavorado, porque eles não fizeram nada, assim, né? Nada. Eu não posso falar quem foi, mas eu vou tentar salvar esses 3 colegas, se Deus quiser, para que ele dê a continuidade da contabilidade, certo? Fala, Abraão. Geraldo, eu já falei nesse assunto aqui e outras vezes vou repetir. Antes da implantação do lucro presumido, você lembra muito bem, os contadores aí que estão há mais tempo, a gente fazia tudo, né, Geraldo? Fazia os livros, registrava na junta, fazia a contabilidade, fazia os balancetes, os balanços, tudo manual, né, Geraldo? Registrava na junta todo ano. Aí veio essa questão do lucro presumido e banalizou, veio o Simples Nacional, banalizou muito mais. Mas eu estou entendendo e endosso todas as suas palavras, porque é o seguinte, com o ECD e essa exigência da SF, quem não se preocupar em fazer contabilidade, Everaldo, vai ter problema, entendeu? Vai ter que voltar ao sistema nosso antigo lá. Hoje é igual você fala, muito fácil, né? Na informática, importa, exporta, busca, faz. Então, hoje é muito fácil você fazer uma contabilidade, né? Então, eu entendo que o ECD e o SF, com as exigências que estão exigindo, nós vamos voltar naquela época. Só vai ter 2 opções, né, Everaldo? Fazer ou fazer. Então, quem não está acostumado a fazer, vai ter que aprender a fazer, não vai ter jeito, é bom? Por isso, eu endosso suas palavras no sentido de você divulgar, orientar as pessoas, o CRC também, outras entidades, porque quem não começar a atender as exigências de fazer a contabilidade, dentro dos padrões exigidos por lei, vai ter problema mesmo, não tem jeito. Fala, Rosmarie. Mari quer falar não, Otávio, então? Rosmarie está muta, Oi. com o microfone mutado. Pode falar, então. Eu queria tirar uma dúvida com os colegas sobre a questão da GFIP e da CTF Web. Empresas que só tira Prolabore, que só envia o INSS, ela só tem que transmitir a ECD Web, né? A GFIP não precisa transmitir, não. A GFIP é só no caso quando tem folha de pagamento com recolhimento de FGTS. É isso mesmo?
esse caso aí, Osmari, você me liga amanhã que a gente vai entrar em contato com o pessoal, que essa parte dessa parte trabalhista eu estou meio por fora, certo? Então, do SF, eu inclusive vi a sua pergunta lá, quem apresentou, me parece que era a sua pergunta, certo? Quem apresentou a DCTF negativo precisa apresentar SCD, certo? Foi isso que você falou? Não, essa pergunta não foi minha, não. Pois é, mas eu gostaria que não sei, peraí um pouquinho, Zé. Otávio, é sobre esse assunto, Otávio? O que era? Não, era sobre a contabilidade aí que eu quero falar. Tá bom. Depois a gente entra no assunto seu, viu, Maria? Pode falar, Otávio. Senhor Abrão, eu também concordo com o senhor sobre a escrituração contábil. Nós temos que trabalhar e reforçar nas redes sociais que é a escrituração contábil. O que eu tenho para falar para vocês? Que eu tenho um colega nosso, o juiz deu 30 dias de prazo para ele, porque era marido e mulher na sociedade, e ele não tinha feito a escrituração contábil, e caiu lá dentro do ITCD. E eles lançaram só o valor do capital da empresa. E aí, quando foi feito isso, esse processo foi judicial, e quando ele subiu lá em cima, o procurador, né, aliás, o promotor de justiça lá, determinou que fosse apresentado os balanços patrimoniais dos últimos 5 anos, e com todas as informações e tudo. Eu sei que esse colega nosso aí teve que se virar para 5 anos fazer essa contabilidade, porque na apuração do imposto do ITCD, não é só o capital, é o patrimônio líquido da empresa, que está lá no PL, que determina o valor para pagar o ITCD. Então, só para fonte de informação aí, em função dessa pandemia, que teve muitas pessoas que vieram a falecer, que eram titulares de empresa, está passando por essa dificuldade aí, porque a Cefaz não está validando as informações só do capital, tem que ter o PL. E aí o PL é aquelas empresas também que fazem contabilidade, que deixam um caixa muito alto, que tem um lucro muito alto, né? A gente sabe que isso não é a realidade da empresa, então estão se penando com isso daí. Teve um colega que veio falar para mim que eu tinha um caixa de 4 milhões e 6 milhões de lucro na contabilidade dele, que esse lucro era fictício. Então, o que ele fez? Ele não conseguiu disseminar tudo isso daí, e a Cefaz tributou ele no valor de 6 milhões do lucro. Ele está, infelizmente, ele está arrasado mesmo, sabe, esse colega nosso. Ele conversa comigo, mas cabisbaixo, mas ele está muito baixo, porque a Secretaria da Fazenda está trabalhando em cima do ITCD das empresas no contábil. Por isso que a Sucena falou aí a respeito do ITCD junto à Secretaria da Fazenda, que a OAB também está inserida nesse contexto aí. É bom alertar os nossos colegas aí, porque, infelizmente, a Secretaria da Fazenda está validando o balanço patrimonial. Pior que é isso mesmo, viu? Vanildo, fala. Eu queria responder a colega anterior, mas eu queria também perguntar uma coisa para o Otávio, já que ele citou aí. E quando chega lá uma empresa do Simples que diz que faz lixo caixa, eles não querem nem saber? Lixo caixa. Vanildo. Vanildo, é o seguinte, a situação que se tem, o único documento que se tem é o documento contábil, tá certo? Eu já vi algumas situações que a empresa alega ser do Simples Nacional, e dentro do processo, que eu já auxiliei alguns colegas a esse respeito, o que a própria Secretaria da Fazenda orienta? Que se a empresa tem patrimônio tipo imóvel, veículos, né, bens móveis ou imóveis de valor representativo, ele tem que apresentar isso daí. Aí o que acontece? Ele valoriza isso aí a valor de mercado, você não dá conta nem de pagar. Se a empresa do Simples não dá conta nem de sobreviver aí com esses impostos, ainda mais quando a Secretaria da Fazenda faz uma avaliação pelo valor de mercado, né? Normalmente é assim, né? Essa situação, tá? Posso falar também? Sim.
Não, Vanildo, responde para. Pode falar. É a respeito desse assunto? Da contabilidade. Pode falar. Pode falar. É o seguinte, isso é uma coisa pessoal minha, né? Eu não sei se aproveitar, já que é o assunto e que a presidente tá na sala, não sei se ela já saiu. Eu, há uns 2 meses atrás, eu tive com ela e fiz uma solicitação para ela, né? Chegou uma multa para mim por não votação, e aí eu fui lá, expliquei para ela a situação, porque eu não tinha votado, mas tinha justificado na eleição, e falei para ela que eu queria solicitar uma posição, porque eu já estava um pouco cansado de ir lá no CRC e conversar com o pessoal e sempre a mesma resposta. Eu perguntava por que tem colegas que trabalham no mercado, que não fazem a contabilidade, e principalmente aqueles que se dizem contadores e não fazem a contabilidade também, né? E é o pior ainda, que ele fala que é contador, mas ele nunca estudou contabilidade. E aí é sempre a mesma resposta. Não, a fiscalização do CRC está trabalhando para isso. A hora que eu falar, se ela estiver na reunião, ela vai lembrar. E aí, o que eu fiz? Eu não votei na última eleição, eu só justifiquei, que eu falei, não, eu não vou votar, vou justificar. E aí, o que aconteceu? A multa da votação chegou para mim. Eu falei, mas como que chega a multa da votação se eu justifiquei, coloquei por que eu não tinha votado, coloquei que eu não votei porque existem colegas que estão nessa situação, aí depois de cansar dessa ir lá, e eles sempre falar que estão fiscalizando, que estão empenhando para isso e tal, eu falei assim, então tá, já que vocês estão falando que está fiscalizando, que foi vários contadores fiscalizados, então vou fazer o seguinte, eu vou dar 5, eu coloquei na minha justificativa, 5 colegas, uns é contador, outros não, outros nunca viu contabilidade na vida, mas fala que é contador, e que trabalha no mercado, tem mais de 5 anos que eu conheço, ganha dinheiro, né, em cima da nossa profissão, sem nunca ter estudado contabilidade, e tá aí, falando para todo mundo que é contador. E aí o que acontece? Fui lá, conversei com ela, fiz uma solicitação, e estou aguardando a resposta dela e da contabilidade do CRC. Eu ainda não tive essa resposta. Eu falei o seguinte, a partir desse ano, primeira coisa, eu não voto até eu ter uma resposta, e também, se não for o caso de eu não ter resposta, nem que eu tenha que entrar via judicial, alguma coisa. Eu também não vou pagar a minha anuidade até eu ter uma resposta do CRC, porque que esses contadores, que se dizem contadores, estão no mercado, e mesmo eu indo lá, denunciando, coloquei os nomes, CPF, tudinho, e estão lá até hoje. Eles não foram fiscalizados ainda. Eu conheço, não foi fiscalizado. Estou esperando a resposta ainda. A minha briga agora, eu cansei de brigar com os outros, vou brigar com o CRC agora. Eu não vou pagar anuidade, igual eu pago todo ano, e ficar nessa situação. Por quê? Eu faço a contabilidade, certo? Eu faço a contabilidade das empresas, só que não dá para concorrer com os contadores da maioria das empresas, que é Simples Nacional, que não participa de licitação. A única empresa que dá para você pegar é a empresa que participa de licitação, porque a licitação cobra. Saiu da licitação, ninguém quer fazer contabilidade, ele não manda documento, não manda nada. É uma canseira. Aí o que acontece? Eu fui lá, solicitei, falei, eu quero uma resposta. Eu não vou pagar a multa da votação e não quero pagar anuidade enquanto eu não tiver uma resposta. Por que esses senhores que se dizem contadores estão no mercado, eles têm cliente lá na base deles, eles ganham dinheiro com contabilidade, mas não são contadores? Eu quero uma resposta, porque é o seguinte, eu cansei de ir lá e perguntar, cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização? A fiscalização, nós estamos fazendo nosso trabalho, Falei, então tá bom, eu vou te dar 5, então, vou te dar 5 nomes para o CPF, e você me dá uma resposta desses 5, até hoje, estou esperando, tem 2 meses já, estou esperando a resposta, certo? E falei, nem que eu tenha que ter uma briga judicial, mas eu não vou votar e não vou pagar a anuidade do CRC enquanto eu não tiver uma resposta, porque que esses senhores, que uns é contadores e outros não, estão com o escritório de contabilidade aqui no município de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, certo? Falando para todo mundo que é contador, e mesmo a gente denunciando, não tem fiscalização. Eu quero saber. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, tem muitos que chegam assim e falam assim, não,
Se o seu cliente que chega lá, o possível cliente, fala que não quer fazer contabilidade, você dispensa. Mas não é assim. Se eu for dispensar, eu vou dispensar todo mundo. Por quê? O cara, o que ele fala? Ele fala, não, o outro contador ali, ele faz para mim por 250. Ué, faz mesmo, honorário 250, ele manda uma guia de simples, um FGTS, faz mesmo. Agora, se eu for fazer isso, eu posso fechar minhas portas e ir embora, posso parar de mexer com contabilidade. Por quê? Porque ninguém faz. Fala para mim, para que o empresário hoje está usando o balancete? Eu estudei 4 anos da minha vida, praticamente, hoje eu vou ser sincero, vamos ser honestos. Se a gente for conversar com os empresários hoje, a contabilidade, quando eu falo contabilidade, eu falo justamente isso que nós estamos conversando, o balancete. Não está servindo para nada. Para nada. E praticamente para o empresário não serve para nada. Entendeu? Então, assim, eu comecei uma briga lá com o CRC, eu quero uma resposta deles, por que esses senhores são, eu acho 4, 5, eu coloquei lá, que eu estava tão nervoso lá, que eu não lembro mais quantos que eu coloquei. E uma resposta lá, por que esse senhor está lá. Eu falei, eu não quero votar e não quero pagar anuidade até eu ter uma resposta. Porque é o seguinte, tem um deles lá, que eles não é nem contador, e tem escritório, eu levo lá, se você quiser, eu levo lá, falo assim, ó, é aqui. Tá lá, escrito bem grande lá, contabilidade. Você vai lá no outro endereço, tá lá, ó, não sei o que lá, tal, contabilidade. Certo? Tem tá no Face, tem tudo, para todo lado. Ganha dinheiro com contabilidade. Mas é contador? Tem contador lá dentro? Se você for lá, ele vai falar assim, não, tem um contador aqui, fulano assina para mim. Agora pergunta se esse fulano que assina, ele vai lá nesse escritório. Se você perguntar, tem 10 anos que ele não foi lá nesse escritório. Ele assina, mas nunca pisou o pé lá. Não sabe nem o que está assinando. É porque conhece, é parente, não sei o quê. Eu não quero delongar a conversa, é só assim, é só para vocês entenderem a situação. Entendeu? Tá difícil. Para mim pegar um cliente hoje e falar assim, ó, vamos trabalhar com contabilidade, qual que é seu serviço? Eu sou contador, eu faço contabilidade. Não, você é contador, mas contabilidade você não faz, não. Colega. Eu não sei, é uma coisa assim que eu tô com esse problema aí com o CIC e tá difícil a situação. Porque eu puxo de cá e eles não respondem lá. Colega, antes da Sucena responder, Sucena, é claro que o nosso colega, qual é o teu nome, Soma? É Júnior. O Júnior. Sucena, o Júnior, ele entrou no nosso grupo faz pouco tempo, né, Júnior? Há quanto tempo você entrou no grupo aqui, Júnior? Não, sim. Não, eu sempre participo, mas às vezes estava um pouco afastado. Fica falado, né? Nós notamos, Sucena, que o Júnior é uma pessoa que tem um conhecimento grande, certo, em contabilidade. A gente até aceita, certo, essa revolta dele, certo? Mas antes da Sucena responder, certo? Então, ela vai responder o seguinte, ô Júnior. Talvez o problema nosso seja a lei, que lá de cima para baixo. Então, eles estão meio engavetados por aqui, certo? Realmente, certo? Se você não votou, realmente, aí vai ter a penalidade. Eu concordo plenamente contigo, certo? Que por que é mais grave eu não votar ou fazer contabilidade? Essa me parece uma coisa mais ou menos assim. Mas a Sucena, certo? Ela, com a virtude que ela tem de ver como que vai fazer, eu acho que ela vai nos acalentar, certo? Porque a sua revolta é a minha revolta, certo? Então, a Sucena pode nos acalentar e ver se a gente chega num denominador comum para que você, certo, fica satisfeito, tá? Sucena. Gildazo, né? Tá achando que eu esqueci de você? Não esqueci, não. Agora eu vou falar que pensa no homem que chegou lá brabo. Achei que até ia me bater. Eu falei, calma que essa presidente vai te atender. É esse, Otávio, é ele aí que tá fazendo a presidente ficar de cabelo branco, andando e perdendo até os votos dos companheiros dela de plenário. Que agradeço, Gildazo, você tá me dando essa oportunidade e de público te dar essa satisfação. O Gildazo esteve comigo, muito alterado, com todo o direito dele. Infelizmente, o processo eleitoral do CRC seguiu um trâmite
E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou a primeira vez que eu sou presidente. Então, tem coisa que é nova. Então, quando não fui eu, não foi um outro conselheiro que fez esses relatos, e depois que o Gildazo foi lá e me falou a situação dele, o que a presidente Sucena fez? Peguei o automóvel, fui lá no Conselho Federal. Cheguei lá no Conselho Federal e falei, eu quero saber o seguinte, eu quero anular todas as multas de eleições. Eu quero saber se eu anular as multas de eleições, o que vai acontecer comigo? Otávio, o conselheiro Fábio está aqui, está de prova. Aí eles me passaram, né, que eu provavelmente posso ser presa, sofrer um processo de probidade administrativa, porque é renúncia de receita. Então, eu fui estudar, fiz igual o presidente Everaldo, fui estudar, e pelo regimento interno, eu tinha uma situação que eu levei a conhecimento do plenário, mas ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou, porque é uma situação inusitada, que não... É fora do controle essa situação das multas. E aí eu falava assim, e eu arrumei até uma certa confusão com o Conselho Federal, que eu falava assim, meu querido, quando a gente vai votar, na parte eleitoral, o cara não quer saber se eu não votei, se eu não gosto de mim, que roupa que eu estava vestindo, eu justifiquei, acabou, não tem que ter multa. A lógica tinha que ser essa. Não tinha que ficar na mão do julgador estabelecer qual é o critério dele. E depois, eu até conversei com o Otávio, à época, que o Otávio também foi relator de alguns processos passados, ele tem muita experiência nisso, e aí a gente identificou alguns procedimentos que a gente acha que a gente possa melhorar internamente nessa questão do processo eleitoral. Só que, presidente Everaldo, nós estamos falando de uma cultura de 70 e tantos anos de conselho, e que a gente, às vezes, tem que apanhar para poder mudar. Então, assim, para as próximas, a gente está fazendo outros procedimentos para estar mais próximo do contador, para alertar ele. Se na próxima vez tiver reunião de presidente, eu faço o compromisso, eu vou ser contra. O voto tem que ser facultativo, o voto tem que ser para quem está devendo, o voto tem que ser para quem está em dia. Eu sou contra isso. Eu sou Sucena, só que eu não consigo mudar um plenário de Brasil todo. Mas, isso é uma questão administrativa do Conselho, e que eu estou debatendo com eles. A parte da fiscalização, Gildazo, eu vou te dar a satisfação. Peguei o automóvel, fui lá na DOT, conversar com o delegado, e um dos assuntos é, você me ajuda a dar um flagrante? Me ajuda a prender um contador, um leigo que está se passando por contador? Não, a senhora tem que ter um convênio. Fui lá na Delegacia Geral de Polícia para fazer a mesma coisa. E, infelizmente, não é toda, acho que você não participou de um outro debate que a gente teve alguns dias atrás, não são todas as penalidades que são publicadas, mas o seu nome, a sua listinha, eles já foram fiscalizados, eles estão lá. Só que hoje você tem prazo de 15 dias úteis, então assim, uma fiscalização demora no mínimo aí 3 meses para acontecer, tá? Mas você vai ter resultado. E por que você não teve resposta? Porque eu sou uma pessoa de palavra e de resultado. Quando você me ligou que você estava com problema, eu falei, meu amigo, você me espera que eu vou resolver sua situação. Eu não tenho uma resposta agora, mas eu vou te dar. No momento certo, eu vou te dar uma resposta de resultado. Não para inglês ver, não para passar a mão na sua cabeça. Quando eu tiver com tudo na mão e documentado, da mesma forma que eu atendi no gabinete para te escutar, eu vou te mostrar. Você pode ficar tranquilo. E, em função da sua demanda, eu já arrumei problema com tanto conselheiro que você precisa de ver. Porque eu chamei estudo à risca, o Otávio está aí de prova, que eu falei que eu não aceito, que eu, como presidente, eu não admito, que não é assim que se faz um conselho, multando assim, a gente tem que estar mais próximo, mas, sabe o mecanismo? Tem coisa que a gente não vai mudar de imediato, mas quero te dar essa satisfação, que você é uma das minhas prioridades, tá? Uma das minhas prioridades, nós estamos, através da sua reclamação, mudando processos, e eu tenho certeza, isso não vai te prejudicar, porque eu estou monitorando a sua vida lá no CRC, e assim que eu tiver uma decisão, eu te falo. Não tive ainda, porque mês de julho não tem plenária, e o seu caso eu preciso passar na plenária, eu preciso relatar esse processo, e vai ser agora. Uma parte só, mas da fiscalização vai demorar, mas eu vou te dar a resposta. Fique tranquilo, você está na minha listinha aqui. E só observação, deixar bem claro,
quando eu não votei porque eu sou contra a votação, porque eu votei, foi assim, para me achar um motivo, para mim, vamos dizer assim, cutucar, que eu não estava, eu chegava lá e o pessoal, não, nós estamos fazendo, e eu voltava. Então, assim, eu precisava de um motivo. Vamos dizer assim, não é que eu sou contra a votação ou que eu estou falando mal da administração do CRC, não é isso. Foi assim, vamos dizer assim, é o jeito, é o motivo que eu achei para mim marrar uma situação com o CRC, uma briga, né? Falei assim, ó, agora com isso aqui eu consigo marrar com vocês para realmente ter uma resposta, porque não tinha resposta. Mas pode ficar tranquilo, que eu gosto de briga. Não, mandava, pronto, pode ir embora que nós estamos fazendo nosso trabalho. Pode ir. Falei, não, eu não quero ir embora só porque você falou que você está fazendo seu trabalho. Eu quero ter uma certeza. Por que eu quero ter uma certeza? Porque eu estou vendo que tem situações que estão me prejudicando. Então, assim, essa situação, eu liguei lá, perguntei o valor da multa, falei, esse valor? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de votar, mas eu vou justificar. Porque na justificativa eu vou colocar, vou começar uma situação lá. Foi o jeito que eu achei para, tipo assim, mexer lá, para, né? Não é porque eu sou contra ou porque eu estou atacando ninguém, não. Foi o jeito que eu achei para ter uma resposta. Foi só isso. Mas assim, eu sei que Gildásio, a coisa boa você não fala, né? Você não fala que você marcou uma reunião com a presidente, eu te atendi imediato, que você ficou lá mais de 1 hora conversando comigo, que eu te dei razão, que eu falei para você entrar com recurso, que eu falei, conte comigo, nós vamos dar um jeito nisso. Isso você não fala, né? Não é porque na reunião para não ficar longa a história, mas assim, o problema é porque assim, por que eu fiz essa situação? Resumindo, por que eu fiz isso? Eu vou ser sincero com vocês, eu não aguento mais pegar a empresa e eu ter que começar a contabilidade do zero, eu ter que enfiar na cabeça do empresário que eu tenho que fazer a contabilidade, ou ainda tem situações que eu tenho que fazer os últimos 5 anos. Aí tem colega meu que fala, mas aí você vai cobrar os últimos 5 anos dele. Tá, você é empresário, você vai pagar para o seu contador fazer os últimos 5 anos? Você vai pagar mês a mês para ele? Não, você vai pagar uma bagatela para ele fazer? Não compensa. Sabe? Qualquer jeito é cansativo. Você fazer do zero ou fazer os últimos 5 anos. Eu quero pegar o serviço e fazer. Tá bom. Eu quero que o colega faça. Júnior, é o seguinte, Júnior, essa bandeira, pelo menos, certo? Eu acho que nós tem 3 aqui que vai pegar essa bandeira, certo? Essa bandeira, então, nós estamos lutando isso muitos anos atrás, mas eu estou feliz hoje porque você está ostentando essa bandeira, certo? De fazer a comunidade. Nós vamos conversar mais, vamos conversar mais, associando, ver se vai resolver o seu caso, mas não é só resolver o caso. O caso dele é querer que o pessoal faça comunidade. É isso aí que nós vamos tentar. Isso. Eu vou passar para o Otávio, depois passar para... Não, Rosmarie. Para mim, primeiro, Léo. Tá bom. Vamos vestir a camisa. Vou falar. Rosmarie. Dentro desse mesmo assunto aí da questão da fiscalização, igual a Sucena falou que está mudando muita coisa, né? E assim, na época que eu trabalhava em escritório de contabilidade, que hoje em dia eu não trabalho mais, mas na época que eu trabalhava em escritório de contabilidade, já aconteceu do escritório ser fiscalizado, tá? E o contador lá, ele não tinha contrato com o empresário, ele não fazia contabilidade da empresa. E aí eu chegava a fiscalização e falava que queria um contrato, que queria aquilo e aquilo outro, dava o prazo para ele fazer. Nesse prazo, ele forjava um contrato, ele forjava qualquer coisa, passava para fiscalização e não acontecia nada. Então, assim, nesse sentido que a Sucena falou, que as coisas estão mudando, que vai acontecer, que está buscando formas, eu queria saber assim, beleza, fulano está sendo fiscalizado, Beltrano está sendo fiscalizado, mas será que esse tipo de fiscalização é suficiente? Então, assim, minha pergunta, já que a Sucena está aí presente, a minha pergunta, porque não foi só uma vez que eu passei por isso, tá? Não foi só uma vez que eu passei por profissionais diferentes que foi autuado e a gente ainda sabia que a empresa tinha falado daquele profissional mesmo, a fiscalização foi lá, pediu algumas coisas, ele fez um não sei o que lá e não aconteceu nada com ele. Fala, Otávio.
Bom, Gildas, eu também sou júnior também, e queria falar para você o seguinte, a instituição CRC, ela é uma autarquia federal especial, classificado pelo TCU como organismos superiores. Então, nós estamos sujeitos à auditoria do TCU, e um dos pontos desse aí que você está tocando, que com relação à sua multa que você recebeu, eu vou falar das experiências que eu fiz de 2 exercícios anteriores aí. É o seguinte, a multa, ela está prevista na nossa legislação, nós temos que cumprir, certo? Então, nós não podemos ter renúncia de receita. A justificativa que você tem que fazer dentro do sistema eleitoral. Por exemplo, nossa eleição foi 21 e 22 de novembro, se eu não me engano, no ano passado. E aí, o que acontece? Você tem 30 dias após para você fazer sua justificativa. Vamos lá, algumas justificativas que colocaram lá. Ah, eu estava na fazenda, não tinha internet. Ah, eu estava viajando. Ah, eu estava com minha filha no hospital. Só escreveu lá e não provou, não fez a prova documental disso daí. Por que tem que ser feito isso? Porque o Conselho Regional de Contabilidade vai passar por um sistema de auditoria do setor de cobrança do Conselho Federal e vai analisar esses processos. Infelizmente, nós somos uma instituição, vamos dizer assim, pública, e tudo que se faz é via processo. Eu não posso falar assim, não, eu vou cancelar a multa aqui do Gildásio Júnior aqui, certo? Eu não posso fazer isso, tem que montar um processo. O que nós conversamos aí com o nosso vice-presidente de controle interno hoje, Raniel Martins. Raniel, você tem toda a autonomia para fazer e você vai dar a oportunidade daquele que receber a multa montar um processo para o Conselho de Contabilidade fazendo as devidas justificativas. Teve situações aí, Gildazo, só para, assim, até humanitária, por exemplo, teve um contador, a mulher dele, acho que até de Caldas Novas, se eu não me recordo desse processo, a mulher contadora e o marido contador, nasceu os filhos prematuros, e na data da eleição, ele se envolvendo tudo com aquilo lá e não fez a devida justificativa, mas ele provou via atestado médico que estava no hospital, quando os meninos nasceram prematuros e tudo, teve relatório médico, teve as coisas todas. O que a gente fez? A gente deferiu que ele não pagasse mais a multa em função disso. Então, a gente também tem um lado humano também nessa situação também. Tem gente que teve parente que faleceu no dia da votação. Como é que eu vou chegar na pessoa e vou falar assim, olha, faleceu, como é que eu vou falar para o cara que ele tinha que estar votando? Se a cabeça dele não estaria nem ali. Entendeu? Então, são motivos de força maior que o conselheiro que vai relatar esses processos, com a devida prova legal, aí sim ele pode fazer o deferimento. Esses procedimentos de fiscalização que estão sendo implementados, que a Sucena está falando, isso aí, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, o Conexão Contábil lá na cidade de Vitória, Espírito Santo, que teve uma participação da vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, a Sandra Campos, que falou da fiscalização. Nós temos que mudar, certo? Não é assim, a coisa vem de cima para... O Conselho Federal determina que nós temos que fazer o quê? Fiscalizar 10 empresas de auditoria, só exemplo. 50 empresas públicas, 900 contador, só um exemplo. Não estou falando que esses são os valores, não, só para você entender. E aí, eles vêm com outros programas em cima que faz com que os nossos fiscais ficam atendendo só a demanda do Conselho Federal de Contabilidade e não olha a nossa realidade interna. Aqui, como que é a nossa realidade interna? Para você ver, eu conheço alguns estados, por exemplo, Amazonas, por exemplo, como é que você vai fazer uma fiscalização presencial em Amazonas se o Conselho não tem barco para fiscalizar? Que no Amazonas só anda de barco. Então, são situações de cada estado, cada regional tem a sua característica, certo? Disso daí. Bom, a nossa presidente está imbuída desse propósito, né, de tentar modificar essa situação. Mas o que acontece? Se ela te perdoa a sua multa, ela pode sofrer um processo por impobridade administrativa por renúncia de receita.
Aí muitos de vocês falam, mas que coisa mais esdrúxula. Tá na lei, gente. Então a gente não pode ser assim, dessa maneira. Agora, com relação aos seus processos da fiscalização, eu sou vice-presidente de fiscalização, mas eu preciso separar essa situação. A fiscalização, ela só trabalha em cima do leigo e de pessoa jurídica. Aí nós temos o Francisco de Assis, que trabalha com a parte ética e disciplinar. Então, a ética e disciplinar é só para contadores. Agora, quando for leigo, é na minha área. E vou falar um negócio para você. Quando eu assumi, dia 5 de janeiro, nós tivemos lá no Conselho Federal de Contabilidade. E o que o Conselho Federal de Contabilidade estava fazendo com os processos do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás? A Sucena era vice-presidente, ela mais o Henrique, lá da área de fiscalização e ética e disciplina. O que o Conselho Federal estava fazendo? Ele estava dando a multa máxima para os leigos, que é 5.030, e o Conselho Federal estava reformando lá, colocando uma anuidade de R$500. Com R$500, eu não posso fazer uma execução fiscal, que só pode ser através de 5 anuidades acima de R$2.500. Então, começa por aí. Quando eu vi essa situação, ela tinha me falado, eu levei, no dia 5 de janeiro, eu levei lá no Conselho Federal e falei, olha, vocês estão fazendo uma situação muito, muito peculiar, porque vocês mantêm uma multa, reduzem a multa para R$500, eu vou lançar um crédito a receber no meu balanço, que eu não vou receber nunca, eu vou inchar o meu balanço e o leigo vai ainda continuar no mercado. O que dói? Tem que doer no bolso. Então, aí eles falaram assim, conselheiro, vou dar uma decisão para o senhor no treinamento em fevereiro. Nós tivemos treinamento em fevereiro e sorte minha lá que eles pegaram, o Conselho Federal decidiu que o leigo é multa máxima. A Sandra Campos falou nessa conexão contábil no Espírito Santo que o leigo é tolerância zero. Agora, para mim autuar um leigo, eu preciso de ter os dados, endereço, tudo. A Sucena está fazendo o tratamento junto com as tratativas junto com você. Logicamente, ela já direcionou o pessoal da fiscalização para fazer isso, certo? Mas a gente não muda essa situação de um dia para o outro. Isso vocês têm que entender isso, porque tudo depende de legislação. Tudo que nós fazemos nesse país depende de legislação. E nós ainda temos ainda o TCU ainda que está na nossa cola. Além do Conselho Federal de Contabilidade, que não faz as nossas auditorias, ainda tem o Tribunal de Contas ainda da União ainda que está em cima de nós. Tá? Não sei se vai te dar um conforto nisso daí, certo? No caso seu, da sua multa, é melhor você fazer uma defesa, arruma lá o que tem que ser feito, entendeu? Aí que vai ser analisado pelo vice-presidente de controle interno, também, que ele participa da área da cobrança também. Aí, verifica qual é a sua situação, se tiver fundamentação que você estiver alegando na sua defesa, é tranquilo, tá? Certo. Na questão da multa, é tranquilo, porque assim, a minha briga, vamos dizer assim, não é em cima da multa. A multa foi só um pretexto para me chamar a atenção de vocês, entendeu? Porque eu estava sem, assim, eu não tinha uma situação para me chamar a atenção, e com isso eu consegui chamar a atenção. É porque eu não sei, assim, eu conversei com a presidente, não sei se ela te mostrou a carta que eu fiz, né? Não, mostrou. Eu fiz uma carta, eu passei para ela, tudinho, todo o que estava acontecendo, a insatisfação, tudinho. Então, assim, eu coloquei o que estava no coração mesmo. Então, o que estava no coração, eu coloquei na carta. Então, o que acontece? Tranquilo, viu, Judas? A Sucena, quando ela pega algo assim para resolver, você pode ter certeza que ela vai te dar a resposta. Até a colega agora comentou, falou assim, quando eu trabalhava, chegava para fazer fiscalização nos colegas, os colegas arrumavam um contrato lá de última hora, arrumavam um balanço em cima da hora, apresentava, fica por isso mesmo. Resolve? Para mim não resolve. É a mesma coisa de uma multa de R$500. O leigo, ele paga lá R$500 e ele continua no mercado. Uma multa de R$500 para o leigo não vai fazer diferença, ele paga e continua no mercado do mesmo jeito. O que eu até conversei com a presidente, falei, o que poderia, a princípio, mudar alguma coisa. Foi até que eu comentei com ela. Falei, toda vez que tiver uma mudança de contador, nós temos que ter uma situação para
informar se está sendo feita a contabilidade, se não está, pelo menos a contabilidade, se foi feito ou não, tem que ter essa opção. Por exemplo, quando eu não pago hoje o meu CRC, eu estou inadimplente no conselho, eu vou fazer uma alteração lá na Cefaz, eu não consigo, eu fico bloqueado. Então, tem como fazer isso. Tem como bloquear o colega. Por que a Cefaz pode bloquear para fazer o registro, mas na transferência de contador, passar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, pode. É isso que eu não entendo, sabe? Essa parte eu não entro na legislação do conselho toda. O que eu não entendo é isso. Como que a Cefaz pode bloquear o contador por ele estar inadimplente com o CRC, mas o colega que trabalha de qualquer jeito, que não faz contabilidade, que não faz nada, né? E tem muitos que não faz nada. Ele não autenticou o livro dos últimos 5 anos. Entendeu? Isso aí é coisa que eu vi lá. Pega lá o livro fiscal, dos últimos 5 anos, não tem um autenticado. Contabilidade nem existe. Eu estou falando de livro fiscal. Quando eu falo livro fiscal, livro de entrada e livro de entrada e inventário. A presidente colocou no chat aí que seu processo vai ser julgado na plenária agora de agosto, tá? Beleza. Entendeu? Então, assim, a questão da multa foi só para chamar essa situação. A multa eu pago, a multa não é, assim, se for um valor, né, que não seja tão alto, eu pago, beleza. Foi só a questão da multa para chamar a atenção para essa situação, que realmente está muito banalizada. Tá, a multa é em torno de R$120 aí. Ô, Gildardo, o negócio é o seguinte, a sua indignação, talvez você, eu não vou perguntar a tua idade, eu não sei, eu ontem, certo? Eu antigamente. Essa revolta minha, ela vem de ó, certo? Talvez o caso seu, que o cara me ligou também, certo? Será que uma multa por falta de votar é mais importante do que não fazer contabilidade? Essa que foi o questionamento que a pessoa fez, certo? Poxa vida, quantas pessoas não estão fazendo contabilidade e o conselho chega, suspende o profissional porque ele não votou, certo? Está lá no Estado, foi suspenso lá porque ele não votou, certo? Essa é a indignação que nós temos. Pagou a unidade. Certo? Essa é a indignação. Mas eu acho que, conversando no grupo, assim, conversando de jeito, que nós vamos chegar a uma solução, se Deus quiser, certo? Te garanto que nós vamos chegar, porque eu estou vendo que tem gente que está colocando essa bandeira levando essa bandeira. E quanto mais andorinha tiver, nós vamos fazer verão sim, certo? Porque nós vamos modificar a lei, porque do jeito que está, realmente não pode ficar, certo? Realmente a lei, essa lei, ela protege só os contabilistas perversos, o contabilista ruim. É a minha opinião, certo? Antônio, eu te falo. Eu quero fazer uma pergunta para o Fala, Antônio. Fala, Antônio. Seu som está baixo, Wilson. Vai falar não, Antônio? Oi? Alô? Tá me ouvindo? Tô. Tá, mas tá baixo. Fala mais alto um pouco, tá? Por favor. Ah, tá. Eu estava falando assim, Otávio. Falar em relação ao lei. Não, eu está baixo. Tá bom. Você está falando do celular? Se for no celular, tira o fone e fala direto, sem o fone de ouvido. Alô? Tá ouvindo? Ué, o Antônio está apanhando, Antônio? Não, ele deve estar com algum problema lá de contato do fone de ouvido. Pode ser. Melhorou? Melhorou? Tá mudo. Pode falar, ouvindo. Pode falar. Tá ouvindo agora? Estamos. Eu estou atrás do personagem. Ô, Antônio, não tem condição não, tá muito baixo, tá? Tem hora que você mexe, entra, tá? Tem hora que fica normal e hora não. Viu, Antônio? Depois melhora aí, depois você entra. Vanildo, fala. E agora? Não é sobre esse assunto, não. Esse assunto aí vai longe. Vou discutir isso aí, não, ficar a noite inteira. Mas, Vanildo, esse assunto vai longe, mas nós temos que continuar com o assunto até nós almejar alguma coisa, certo? Então não podemos falar assim, esse assunto vai longe, vamos largar de mão. Não podemos fazer isso também não, né?
A gente desculpar aí é só observação, né? Quem não quer discutir é porque, né? Como é que tá a contabilidade aí? Não vou... Estou entrando no assunto, né? Não vamos... E agora? Calma, Júnior. Ô, Tony, pode falar agora. Tá ruim o seu, Tony. Aumenta o volume do seu áudio aí, Wilson. Aumenta o volume do seu áudio. Então tira o fone de ouvido e fala no celular, ué. E agora? Tá danado. E agora? Sim. Vou sair da sala O que e voltar. aconteceu, Wilson? Não, tá, melhorou, ué. Isso aí, vai voltar. Bem, Ele está saindo para voltar. sobre esse assunto, Judásio, nós devemos voltar novamente na próxima reunião, nós vamos um apoio seu dessa bandeira, certo? Eu acho que todos que estão aqui te apoiam a respeito do assunto, certo? Nós vamos ver se a gente modifica essa lei lá dentro do Conselho Federal para que ela é melhor para nós, certo? Fala agora, Tony. É isso aí. Eu acho que tem que ter uma opção aí para a gente, toda vez que pegar um cliente, a gente ter que, como... Não é só ir lá, porque o pessoal fala assim, você vai lá no site e denuncia. Não, eu acho que tem que ter uma outra opção mais fácil. Você pegou o cliente, você vai lá e fala assim, eu peguei o colega, não fez contabilidade dos últimos 5 anos. Oi. E agora? Júnior, sabia que é proibido fazer isso? É absurdo, né? Então, é absurdo. Então eu posso pegar meu diploma e rasgar ele. Eu não sei o que eu vou dizer, não. Realmente eu coloquei isso na reunião, toda terça-feira nós vamos ter reunião, tá no mundo do sabe. Colocou isso, não pode fazer, não. Se eu não fizer e passar para outro colega, não vai ter nada. E para que eu preciso de diploma? Não tá nem. Não pode denunciar, não. É proibido denunciar. Eu não sei como fazer. Realmente, nós temos que trabalhar, nós temos que verificar como que nós vamos mudar essa legislação lá em cima, certo? O código de ética nosso está uma merreca, certo? Só dá benefício para quem contabilista que não vale nada. Fala, Antônio. Agora? Deu. Vou sair da sala e voltar. Só perguntar para o Otávio, como é em relação a... aí eu quero perguntar o Não dá não, Wilson. Não, Wilson. Fala, Vanildo. Everaldo, eu queria responder a colega. Esse assunto aí, a questão não é nem assim do que o conselho pode fazer ou não. O Otávio bem colocou. O conselho tem que obedecer leis, órgãos superiores a eles. E muitas coisas que a gente está discutindo foge da própria alçada do Conselho Regional, vem de cima, igual, por exemplo, eu vou cobrar a contabilidade de um colega, ele é contador de uma empresa do Simples Nacional. Se na própria lei do Simples está dizendo que ele pode fazer o lixo caixa, aí o Conselho vai poder aplicar uma multa nesse profissional, porque ele não fez contabilidade, mas ele tem lá o lixo caixa com o banco dentro dele. Eu até, não sei se eu questionei se foi para o Otávio ou foi para o Fábio. Se existe algum estudo do Conselho Federal ou Regional sobre esse assunto? O Conselho ele tem que trabalhar com base no que está na legislação e aplicar a multa para o profissional. A gente pode discutir isso, mas vai ficar a cargo de cada um no final das contas. Mas quando eu falo do livro, esses colegas não estão fazendo livro de entrada e inventário. Eu nem cheguei no livro caixa ainda. Esses colegas que eu falei para você, eles não autenticou nem livro de entrada e inventário. Livro caixa está longe da realidade ainda. Vanildo, mas cabe a nós modificar essa lei, certo? Porque eu sei que você fala, eu fico ironizando aí, como que é? Lixo caixa, né? Como que é? Não sei como você fala. Então, lixo caixa, né? Então, cabe a nós reunirmos sempre, discutir. Quem sabe ainda não vai chegar lá em cima e vai conseguir mudar isso, certo? Nós não podemos ficar calados, certo? Realmente não podemos ficar calados. O que mais, pessoal? E agora, meu som, como é que tá? Deu. Eu troquei de fone aqui. Só perguntando para o Otávio, em relação à fiscalização do leigo,
se ela abrange, no caso, na área de perícia também, ou somente na área de contabilidade de empresa. E no caso da abrangência de perícias, porque no artigo 25 do decreto-lei, fala que a auditoria e perícia é prerrogativa dos contadores diplomados, né? Nesse caso, quem é técnico contábil, mesmo que seja um assistente, que ele é de confiança da parte, ele, para mim, no meu ponto de vista, ele estaria também, não poderia atuar na perícia. Seria assim também, Otávio, meu ponto de vista, ou não? Também. Só contador. O técnico, ele não pode fazer perícia, quem pode fazer perícia é só o contador, né? Com bacharel em ciências contábeis. E aí, se ele estiver fazendo, ele está irregular, ele está infringindo a legislação. Se o senhor levantou a mão aí... Eu quero dizer assim, mesmo se ele for assistente, né? Mesmo se ele for assistente, porque eu entendo assim, porque se é assistente, ele também está trabalhando no processo da mesma forma que o perito. Mesmo assistente, ó. Né? Porque ele fala assim, que lá no Código de Processo Civil, fala que o assistente, ele é da confiança das partes, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele tem que ser diplomado, como fala lá no decreto-lei, né? O contador, tranquilo. Assistente de perito é como se fosse o perito da parte, certo? Sucena, eu gosto de trabalhar nisso aí. Fala aí. Vai lá, Sucena. Então, só esclarecendo, hoje, né, lá na fiscalização, né, vice-presidente, eu até estou muito assustada, inclusive chamei a comissão de perícia do CRC para conversar sobre esse assunto, porque o que tem chegado de representação, de denúncia, porque quando vem denúncia de órgão público, na nossa legislação, ela já entra como representação de perito, é brincadeira, e é assim, são muitos, viu? E assim, até o chefe da fiscalização falou, você tá vendo, né, presidente, o tanto de perito, e inclusive leigo, principalmente os economistas, tá? Que utilizam aí nos seus currículos, que são especialistas em contabilidade, inclusive aplicamos uma penalidade altíssima aí de 5.030, até o Conselho de Economia foi ao CRC tirar satisfação. Eu falei, minha querida, o cara fez um MBA, onde tinha uma matéria de contabilidade, e ele está se intitulando especialista em contabilidade, e aí ele pegou uma perícia para fazer análise de balanço numa dissolução de sociedade? Não, isso é prerrogativa de contador. Então, assim, a gente tem atuado muito nisso. Só esclarecer, o vice-presidente Otávio falou, e quem assistiu o seminário lá do Conexão Contábil, tem uma notícia boa sobre isso. O Conselho Federal de Contabilidade já está discutindo, e aí vão convidar as entidades, vão convidar todos os profissionais para audiência pública, de instituir nacionalmente o termo de transferência técnica. Então, o nosso aqui deve passar nessa plenária agora, mas você vê que as coisas estão mudando. Antes, era cargo de cada CRC, e hoje o Conselho Federal já aprovou no Conselho Diretor e já estão estudando para implantar nacionalmente de forma eletrônica. Presidente Veraldo, o senhor está enganado. O contador, ele pode sim denunciar o outro profissional, viu, Gildásio? Se você pegar uma contabilidade, na hora que você pegar uma empresa, e que se ela tiver irregular, você tem toda a autonomia, sim, de fazer um comunicado de irregularidade contra o profissional, tá? E isso aí cabe à fiscalização. Inclusive, uma das nossas metas, a gente fez um treinamento aí, eu discuti muito com o vice-presidente Otávio a respeito, da gente começar, primeiro, fiscalizar a contabilidade, fiscalizar a entrega dessa contabilidade, fiscalizar a análise desses dados. Só que a gente tem que buscar ferramentas. Então, pessoal, você está rindo, presidente? Você está achando que é fácil ser presidente de CRC? Eu estou falando o seguinte, me cita no Código de Ética esse artigo que você está falando. Ué, mas você pode, ué. Você pode denunciar. A maioria das denúncias hoje... Sucena. Mas está lá. Nós conversamos uma vez a respeito de um caso aí, certo? Não, Everaldo, você não pode ficar falando não, certo? Porque pode denunciar você. E ainda vai colocar assim, você está entrando com ação, aí vai entrar com ação contra mim, certo? Não entra não. Olha, 90% das denúncias hoje são de colegas denunciando, principalmente quem está pegando as empresas. Quem está pegando empresas. Então, assim, existe, sim, principalmente na questão de
falta do envio de obrigações acessórias, falta de contrato. A gente está montando uma forma estrutural lá de começar a divulgar. Inclusive, o vice-presidente Otávio, ele já fala isso no relato dele, a quantidade de profissionais, a cidade, se é técnico, se é contador. Então, assim, assistem às plenárias para vocês. As plenárias agora são transmitidas ao vivo, então assistem às plenárias, principalmente as primeiras, para vocês verem o thread, porque o thread agora não é mais sigiloso não, viu, presidente Veraldo? O thread agora é aberto ao público, então tá lá disponível, vocês vão participar, vocês vão ver que a gente tá tentando mudar. Agora, é claro, vocês aí que tem 40, porque meu marido tem 40 anos de contabilidade, né? Aí eu converso muito com ele sobre isso. A gente tem avançado, infelizmente não é da velocidade que a gente quer, mas nós temos avançado. Então, assim, a gente tem muito presidente Brasil afora que é meio tupetudo, igual eu, e que tem cutucado o Conselho Federal para essas mudanças, e principalmente porque são empresários. Olha, o nosso plenário hoje do Conselho Regional de Contabilidade é um plenário bem diversificado. A Câmara de Fiscalização, a maioria é formada por empresários. Então, as pessoas têm a vivência do dia a dia, do ambiente de negócio, de como funciona. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue ter várias, assim, divergências de opiniões e tudo. Então, assim, esse processo seu, Gildásio, eu tive que enfrentar um vice-presidente. Eu tive que falar com a empresa que eu não aceitava a opinião dele, pronto, acabou, e que eu não queria, que eu achava que estava errado. Então, isso é o bacana, é a discussão que a gente tem levado. Então, ninguém está ali para falar cara crachá e obedecer, não. Então, mas é isso. Agora, eu coloquei lá no chat, gente, você sabe uma coisa que me deixa chateada? E aí, por causa do Gildásio, eu peguei os processos de justificativa. É um descaso. Teve um cara que justificou que ele não podia votar, não, que ele estava pescando, aí pôs uma foto de um patinho lá. Assim, eu fico pensando assim, é complicado. E isso aí foram vários, né, Otávio? Várias situações, o cara, não vou votar vocês não, xingou. E olha que nem era votando em mim, que eu nem era candidato, então eu fui candidato em 2019. Mas pode ter certeza, viu, Gildásio, quando que vem você vai votar, e vai votar com muito orgulho, porque você vai ver o conselho realmente atuando e funcionando. Vanildo, fala. Eu quero responder a colega nesse assunto, não. Abrão, é esse assunto? Geraldo. Eu gostaria de... O meu pensamento com relação a essa questão da denúncia, Geraldo, Sucena, Otávio, eu costumo fazer o seguinte, eu relato as condições que eu recebi a contabilidade para o empresário. E falo para ele, agora você pega o seu advogado e faz uma representação no conselho. Porque partindo do empresário, eu entendo que tem até muito mais força e os empresários começam a ter um conhecimento do trabalho dos contadores, se está fazendo ou não está fazendo. Então, eu acho que essa questão devia ser mais encaminhada. A gente encaminha para o empresário, aconselha o empresário a pegar um advogado e o empresário fazer uma representação no conselho com relação às falhas do contador dele. Entendeu? Não, com os colegas e tudo. Já o empresário, não. O empresário fazendo, os empresários vão passar a ter conhecimento das falhas que está acontecendo e vai ter muito mais força junto com o conselho, uma denúncia do empresário. O meu pensamento é nesse sentido aí. Vanildo, fala. Responde, Vanildo. A colega perguntou sobre Prolabore. Ela perguntou aí, no caso, se tira só Prolabore, o recomendável é fazer a CFIP, aquela sem movimento, pelo menos no primeiro mês, que não tivesse, foi a abertura de empresa já no primeiro mês que abriu, e no caso do Prolabore, tem que enviar para o E-Social, e a partir do E-Social, depois que é enviado, né, tem que ir lá na DCTF Web transmitir para poder gerar o DAF previdenciário para poder recolher. Tranquilo. Falou. Respondido, né, Osmari? Nilton. Boa noite. Sim, desculpa. Respondeu sim, porque eu faço assim, eu transmito
a primeira CFIP zerada e estava transmitindo só o DCTF. Só que aí um colega me disse que tinha que mandar a CFIP, mesmo se tivesse Prolabore. Aí por isso que eu estou perguntando aos colegas para me tirar uma terceira informação. Mas DCT zerada, nem Prolabore não quer DCT zerada. Não, a GFIP você tem que mandar só a primeira vez, sem movimento. Não é, né, questão de zerada, é sem movimento, dizer que não tem movimento. Para quê? Para poder alimentar o banco de dados lá da Caixa quando você for pedir um certificado de regularidade. Porque se você não fizer isso, você vai ter problema futuro na hora que for emitir o certificado do FGTS. Aí não sai a certidão. É só para isso, mas a questão previdenciária... Não, ela está falando em relação da CFIP, porque falaram para ela que tinha que fazer todo mês. Não é todo, precisa só uma vez, sem movimento. É só para alimentar o sistema de CFIP para gerar a certidão, senão ela tem que ir lá na Caixa, levar a CNPJ, cadastrar. Aí não sai a certidão, não tem cadastro. Porque eu vi a dúvida dela é em relação mais a isso, não é em relação nem tanto à parte previdenciária, né? Então tá. Nilza, fala. Nilton. Fala, Oi. Nilton. Tá me ouvindo? Tá. Não, eu estou um pouquinho meio rouca, mas a pergunta minha hoje é em relação à comissão de corretagem. Eu pago como carnê-leão ou eu posso deixar para lançar ano que vem e colocar rendimento tributável? Nosso colega Abrão está na ponta da língua. É carnê-leão, né? Carnê-leão. Sem dúvida. 27,5%, aquela tabelinha. Aí não tem choro, né? É aquela tabelinha mesmo. Então, não. Porque quando eu joguei lá no Carnê-Leão, recebeu de comissão 101 mil. Joguei lá, deu 26 mil, quase 27 mil para recolher, Carnê-Leão. Aí eu fiz uma simulação lá para ele, de lá como jogasse para pagar tributáveis em outras, né? Como aluguel. Aí já caiu para 12, né? Mas eu não quis falar para ele que deu para 12, não, porque eu fiquei meio um pouco preocupada, né? Não, então é carnê-leão mesmo. Não faço não. Carnê-leão e lançar como rendimento de trabalho não assalariado. Se jogar como aluguel, outras coisas, já tá. Aí a responsabilidade é sua, né? Não, então tá bom. Então E tem aquele 20% da Previdência também, não? Tem, porque se você informar com trabalho não assalariado e não informar lá o número da Previdência Social lá, inclusive, ele não deixa você enviar a declaração, né? Mas, seu Abraão, então, pessoa que recebe 100 mil de comissão... Se não está recolhendo mensalmente, a Previdência vai mandar a conta para ele. Mas, seu Abraão, além dos 27,5%, ainda vai pagar mais 20% da Previdência? Se ele não tiver cadastrado e não estiver recolhendo como autônomo, a Previdência vai mandar a conta para ele. Mas se ele pagar só do salário mínimo e ele recebeu uma comissão de 100 mil, vai caracterizar o teto máximo? Ele vai cobrar o que está na tabela máxima, né? O máximo, não né? Não é sobre 101 mil. Não. O tabela aí, no caso, se ele pagar só sobre um salário, por exemplo, e aí o restante é tabela máxima. Nilton. Exatamente. Ô, Nilton, essa comissão foi paga para pessoa jurídica ou pessoa física? Pessoa física. Física, tá. Antônio, fala. E a pessoa já declarou, porque tinha que fazer o ganho de capital, claro, né? Fala, Antônio. Ele tinha que fazer o ganho de capital e já pagou a corretagem. Então, já declarou o CPF dele lá para ele fazer o ganho de capital, que pagou para ele os 101 mil. O que o senhor Abrão falou, e realmente, ele vai aplicar o carnê-leão, a tabela progressiva, e o INSS vai recolher o teto máximo. 7.133 hoje, parece, né? O teto máximo vai recolher 20% sobre ele, porque a Previdência vai cobrar dele esses valores. E não adianta ele recolher só sobre o salário mínimo, porque no mês que ele está recebendo o máximo, já estava comprovado lá no carnê-leão, né? Ainda bem que é só então. Mas eu entendi. Obrigado, viu? Eu não estou conseguindo nem falar hoje. Estou ruim demais, estou rouca. Fala, Vanildo.
Não, eu já respondeu aí para ela aí, questão da Previdência. Ótimo. Mas muito obrigada, viu? Entendi. Otávio, fala. Tem alguém mais que quer fazer pergunta? Tem um negócio, hoje aumentou, né? Hoje falta só 5 minutos, hein? Eu vou entrar toda semana, eu vou entrar nessa polêmica aí de contabilidade, né? Isso dura muito, né? Está muito polêmico, certo? Então, vamos chegar me ajudar, vamos... E cito também aí, viu? Se eu não entrar, você entra, tá? Pode entrar, viu, Everaldo? Porque, igual você falou aí, os problemas que está dando a SF, se você olhar lá no ECAC, hoje a Receita Federal está divulgando lá, assim, erros do contador no ECD e na SF. Estão divulgando lá. Entendeu? Então... SF é boa, viu? Então aí... Nilda, fala. Aí, né, Everaldo? Tá fechando o cerco, né? Vai fechar mesmo. Vai ter ou fazer... O José Galdino está com o microfone dele aberto e está dando interferência, não é isso? Acho que o microfone do José Galdino está aberto aí, ó. Tem. Nilda, fala. A Nilda está falando, o microfone está fechado, Nilda. Fala, Nilda. Nilda, seu microfone está fechado, Nilda. Ela não quer falar, não. Ela tá. Quero. Olha, ela quer falar e... Mutou de novo. Está ouvindo? Fala. Ouviu, né? Só uma pergunta. Tem a quantidade de empresa que o contador, por lei, possa trabalhar? Eu, Everaldo, gostaria que no máximo 44, certo? Agora não tem limite, não, viu? Infelizmente. Ah, tá. Não, então tudo bem. Everaldo, não pode ser 45, não? Não, é 44. Tá vendo? Olha que é 45. Tá vendo? 44. Sabe por quê? Porque, geralmente, certo? Nós temos 22 dias por mês, né? Útil. Então, cada dia eu posso ver 2 firmas, né? Essa é a minha ideia, certo? Por isso que é 44. Tá? Não, alguém mais quer perguntar? Não tem limite. Tudo bem, obrigado. E eu vou agradecer, cheguei atrasado, vou sair mais cedo. Boa noite para vocês. Boa noite. Até lá, pessoal. A Receita não está cobrando, né, Everaldo? A ECD das empresas... A Receita não está cobrando a ECD das empresas do Simples. Devia cobrar, né? Porque tem muito tempo. Devia cobrar, mas se Deus quiser, mais na frente vai cobrar. Pois é, devia cobrar, que aí acabava... Eu acho que acabava com a metade desses contadores que fazem contabilidade do Simples. Porque ia cair na sessão, ia bloquear a sessão. Vai chegar no ponto que o pessoal vai encaixar, certo? Essa semana eu convenci 3 a fazer contabilidade, certo? Ele prometeu para mim que vai fazer, certo? Pois é, tem que fazer mesmo. Fiz tudo para ele lá, certo? E dava para frente, você continua, tranquilo. Não, eu vou ser sincero, eu cheguei num ponto assim de pensar, não vou fazer contabilidade mais. Vou pegar os clientes, vou fazer no máximo livro de entrada, inventário, vou... Não, faço não, cara. Sabe? Não, eu cheguei a pensar, cogitar isso na minha cabeça. Falei, não dou conta, não. Faço não. Pega, põe essa bandeira para nós. Levanta. Se Deus quiser, você está novo ainda, certo? Quando eu for, você vai continuar aí com isso. Daqui uns... Concordo com você também, viu? Porque... 20 anos, se Deus quiser. Igual eu falei, se a Receita cobrasse das empresas do Simples, você dava 50% aí. Era. A gente melhorava. Esse que é moleza, certo? Isso aí tá na lei, né, hoje eu tenho 40 anos dentro do escritório. Everaldo, isso aí está na lei, né? O pessoal, o Estado exige pelo menos o livro caixa. Agora, eu não faço livro caixa. É igual o Vanildo fala, lixo, né? Como o Vanildo fala, lixo caixa. Você fazer o livro caixa, só caixa, você não tem resultado, lixo você não tem informação nenhuma. E você faz 85% do serviço, com 15% você faz a contabilidade. Completa o negócio e pronto, né? Mas eu acho mais difícil. Bem, pessoal, até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Vamos continuar lutando, tá? Everaldo. Boa noite a todos.
Ou foi embora, vamos. Finalizou o carro? Tô finalizando. Não, aí você só renova. Vamos continuar. Hein, Everaldo? Ah, Essa briga minha aí, que eu comecei, foi porque é o seguinte, eu fui pegar uma empresa para fazer e a colega contadora, ela chegou em mim e falou que, eu perguntei para ela sobre os livros, né, os livros contábeis, e ela falou, mas é minha empresa do Simples, não faz contabilidade para a empresa do Simples, não. Eu, hã? Não, eu não fiz, não, nunca fiz, não, não preciso, não é obrigatório, para que que eu vou fazer? mas desse jeito, Aí fala. eu falei, Então, não, não tô ouvindo vamos isso, não. convencer ele, certo? Aí é Eu o não tô ouvindo isso, seguinte, não. se ela não está fazendo, aí é o caso. Caberia você denunciar ela no conselho e o conselho fosse fiscalizar ela, né? Foi isso. Deveria Pois ser é, assim, não. certo? Mas, não, Tem que ter uma infelizmente, não situação. funciona, não. Até ficar na live. Tá? Não, beleza. Mas valeu aí. Valeu. Valeu Valeu. a sua intervenção, valeu a sua, vamos supor, como que fala assim, indignação, né? Mas é isso mesmo. Bom, então, até terça-feira, né? Terça-feira, valeu. Vou sair também. Tchau. Tchau. Que ajudar, já.